Conhecimento estético, segmento 2. Neste segmento 2, nós vamos continuar, então, pesquisando um pouquinho sobre a linguagem verbal, especialmente. As linguagens lógicas, verbal e matemática são as linguagens mais abstratas que nós temos. No entanto, a linguagem verbal tem muita importância para a civilização humana devido ao fato de que ela é uma economia semiótica. O que significa economia semiótica? Significa o fato que você pode comunicar muita coisa com poucos sinais. Então, as palavras ajudam muito a gente economizar nos sons e na escrita, transformando os pensamentos em grandes ideias, em conceitos. Para isso, a palavra usa da técnica de conceitualização. Conceituar quer dizer você juntar um grupo de coisas semelhantes, como, por exemplo, cadeiras. As cadeiras são parecidas porque elas têm pernas, assento, encosto, servem para acomodar o corpo humano. Você usa só uma palavra para chamar todas as cadeiras do mundo. Isso não é uma boa economia semiótica? Pois então. Porém, na verdade, quando a linguagem faz isso, ela mesmifica todas as cadeiras existentes, assim como todas as coisas que ela nomeia. Pensamento e discurso verbal. Tanto para a filosofia quanto para a religião, a linguagem verbal é de suma importância, porque é o veículo que comunica as ideias desses dois tipos de conhecimento. No capítulo 2 do livro de Gênesis, da Bíblia judaico-cristã, podemos encontrar a alegoria da criação da linguagem verbal, com a história de que Deus apresentou a Adão os animais da terra, da água e dos céus. Na medida em que Deus os trazia à presença do homem, este os nomeava, ou seja, produzia uma palavra para representar aquela classe de animais, coisas e eventos. Por séculos, estudiosos da linguagem verbal, como os etimólogos e os linguistas, tentaram descobrir a linguagem verbal original, aquela que teria sido falada pelos primeiros habitantes do paraíso. Por muito tempo, os ocidentais acreditaram que a linguagem verbal, principalmente aquela língua original falada por Adão, seria capaz de alterar e criar realidades, pois, afinal de contas, Deus criou o mundo proferindo duas palavras, fiat lux. Na Epístola de Paulo aos Hebreus, que se encontra no Novo Testamento da Bíblia cristã, o discípulo afirma que tudo foi criado pela palavra divina e que as coisas que não vemos foram criadas por forças que não vemos. Este poder ancestral, atribuído à linguagem verbal, é conhecido de várias civilizações. Os antigos entendiam que as palavras eram mágicas, porque não se sabiam como o som vinha das bocas das pessoas, nem como o ar as levava aos ouvidos dos outros. Por isso diziam que as coisas visíveis eram criadas por poderes invisíveis, isto é, o discurso verbal, que não se via, criava os acordos que permitiam a prosperidade das comunidades. Prova dessa forte crença na magia das palavras é este outro trecho da Bíblia. Em Salmos capítulo 33, livro supostamente escrito pelo rei Davi, se afirma que o mundo foi criado pelo sopro da boca de Deus. Essas crenças de que a palavra humana é produtora de realidade resistiu por muitos séculos, até que recentemente se entrou em acordo com o fato de que a linguagem verbal é uma mídia que comunica conhecimentos lógicos intelectuais, cujos diálogos permitem aos humanos entrar em acordo sobre algum plano e agir segundo ele. Deixou-se, portanto, de se crer em qualquer mágica que provenha das palavras proferidas pela boca humana. O poder da palavra está em sua capacidade de comunicação. É o poder da persuasão, do convencimento. Mas isso não é magia, pois desde os gregos clássicos já se conhecia esse poder, e sua técnica se chama retórica. Outra crença muito comum sobre as palavras proveio da esperança de que havia no começo do mundo uma linguagem trazida diretamente por Deus a Adão. A linguagem adâmica, como se diz entre os pesquisadores, seria a língua original falada pelos humanos ainda no paraíso. Segundo essas lendas, a língua adâmica tinha o poder de nomear as coisas com o nome próprio delas.
Daí surgiu até um conceito no período medieval, proferido em latim tardio, nomina sum consequentia rerum, ou seja, os nomes das coisas provêm delas próprias, dando a entender que o conhecimento verdadeiro seria produzido apenas quando se encontrasse o nome próprio das coisas, que já habitava nelas, e poderia ser expresso pela boca humana, trazendo à vida a coisa nomeada. Seria de se perguntar, então, se existem várias línguas no mundo, qual delas teria os nomes próprios das coisas? Mas aí vem a resposta. Nenhuma das línguas atuais nomeia as coisas com seus nomes próprios, mas apenas a língua adâmica, que se perdeu quando fomos expulsos do paraíso e nos distanciamos de Deus. Tudo isso, no entanto, esconde dois sentimentos humanos muito comuns entre nós: a vaidade e a soberba. Porque nós, humanos, nos vemos como seres especiais e gostamos de pairar acima da natureza, acreditamos que nossas palavras e pensamentos têm ligação direta com o mundo divino. Ledo engano. A linguagem verbal humana é uma invenção da nossa civilização, que vem progredindo com o tempo, historicamente. O fato de darmos tanta importância a ela é porque sua capacidade de comunicação entre nós é muito grande, tornando a língua uma ferramenta indispensável à construção de nossas coletividades. Além do judaico-cristianismo, a outra fonte de criação da civilização ocidental foi a cultura greco-romana. Entre os gregos clássicos e helenísticos, havia também uma adoração à palavra. E como comenta o linguista francês Émile Benveniste, Aristóteles produziu uma lista de categorias sobre o mundo, tendo como base as classes de palavras da língua grega. Segundo Benveniste, Aristóteles e os gregos de seu tempo também acreditavam que havia uma ligação entre as palavras e as coisas que elas nomeavam. Quando Aristóteles lista as qualidades que acredita haver no mundo real, de fato utilizava as palavras do grego para representar o mundo, confundindo, como muitos até hoje o fazem, a representação verbal das coisas com as coisas mesmas. Quando Aristóteles acreditou estar definindo os atributos dos seres, suas qualidades e propriedades por meio de uma lista de categorias, de fato estava nomeando seres linguísticos. Em outras palavras, as categorias da realidade proposta por Aristóteles, como sendo propriedades das coisas, já existiam como palavras na língua grega. É nesse sentido que os filósofos passaram a acreditar que só se pode pensar sobre aquilo que se pode dizer. Desse tempo em diante, muitos passaram a acreditar que não existe pensamento sem conceito verbal. Seria de se perguntar: e como pensa o músico? Como pensa o pintor? Como pensa alguém que dança? Se fosse possível pensar apenas a partir do verbo, não haveria outras linguagens, não haveria arte. Muito do que conquistamos como civilização não teria existido. Para melhor compreensão desses slides, congele o vídeo e leia com calma as informações. Esta tabela que vemos agora é a explicação daquilo que foi dito nos slides anteriores. As categorias aristotélicas, como substância, qualidade, quantidade, etc., que estão na primeira coluna à esquerda, foram criadas pelo pensador grego para definir as qualidades das coisas existentes no mundo. Mas na segunda coluna, da esquerda para a direita, encontram-se as classes de palavras, como substantivo, adjetivo, numeral, etc. Notem a coincidência entre as duas colunas, demonstrando que as categorias de pensamento de Aristóteles são praticamente as mesmas que se encontram nas classes de palavras que a gente aprende na escola. Nas duas últimas colunas, à direita da tabela, você poderá encontrar exemplos verbais em duas descrições, uma delas sobre Sócrates e outra sobre Crátilo. Em ambos os casos, as categorias de Aristóteles e as classes de palavras oferecem a mesma solução. A mistura de pensamento, verdade e palavras tornou-se um dogma filosófico entre nós ocidentais, levando-nos a crer que para pensar a verdade só poderíamos fazê-lo caso usássemos somente palavras, ou números,
Mas isso é outra conversa. Vejam bem, se os filósofos acreditavam que só poderíamos pensar por meio de palavras, então seria preciso conhecer os mecanismos de sua gramática para aprendermos a pensar de forma correta. Neste e nos próximos slides, vamos adentrar os fundamentos dos conceitos que são nomeados pelas palavras. Para criar um conceito sobre um conjunto de coisas, eu preciso destacar as qualidades comuns a todas elas. Vejam essas mesas que aparecem no slide. Elas têm em comum o fato de serem feitas com pernas e tampos, sobre os quais se colocam ou se fazem coisas. Notem que eu posso imaginar um modelo de mesa, que tem em comum todas as qualidades das mesas existentes no mundo. Chamo a isso de abstração. Abstrair é uma atividade mental que visa retirar das coisas todas as diferenças que elas não compartilham e ficar apenas com as semelhanças que elas têm. Assim, eu posso criar um modelo mental de mesa, que não existe no mundo, mas que serve de referência sobre as mesas em nossa mente. A ideia de mesa, que se estabelece em minha mente, se torna a base do conceito de mesa. As qualidades comuns a todas as mesas formam um conjunto identitário. Esta é a identidade que cada mesa existente deve portar. A identidade da mesa é o seu modelo abstrato, para o qual a língua doa um nome: mesa. Embora alguns pensadores já desconfiassem disso desde a Grécia clássica, venceu a crença de que as palavras podem dominar a realidade, porque ao lidar com ideias, elas trabalham com as substâncias que geram o mundo. É por isso que ainda se acreditam em feitiços, em pragas rogadas, em rezas bravas e em maldições. As pessoas comuns creem que os nomes invocam as coisas ou as pessoas que nomeiam. Por mais de 2000 anos, pensadores e religiosos afirmaram o poder da palavra sobre todas as outras formas de conhecimento, bem com a exceção da matemática. É por isso que a arte sempre foi tratada com grande desconfiança, justamente porque as obras de arte não são palavras, não são conceitos, mas coisas realmente existentes no mundo. Uma obra de arte é formada de matéria, seja mármore, bronze, som, movimento ou texturas. O materialismo das obras de arte confronta o idealismo dos pensamentos abstratos comunicados pelas palavras, causando certo desconforto naqueles que lidam tão somente com ideias e essências. Ao escolher os conceitos para determinar como os humanos deveriam conhecer o mundo, os pensadores estabeleceram um sentido para o entendimento das coisas. Nós, humanos, passamos a ser chamados de sujeitos do conhecimento. Nosso dever seria compreender o mundo, transformando-o em objeto de conhecimento, através de um processo de conceituação que segue desde a abstração inicial das coisas, passando pela compreensão e definição de qualidades necessárias e suficientes para gerar o conceito e, posteriormente, atribuir-lhe um nome. Esse conceito inicial deve se relacionar com outros conceitos, a partir de regras racionais denominadas princípios lógicos. Após o que, se dá o enunciado verbal daquela verdade que vai representar o objeto do conhecimento. Simples, não é? Claro que não. Em um efeito colateral da linguagem verbal e de suas regras gramaticais, foi tornar o mundo mais distante da sensibilidade humana, construindo um mundo metafísico onde as palavras substituem as coisas e as ideias são mais reais do que a realidade. Nesse meio tempo, os artistas tentaram avisar os idealistas que os conceitos não substituem as coisas que eles nomeiam, mas os pensadores, auxiliados pelos religiosos, se convenceram de que as ideias transmitidas pelos verbos e pelos números seriam mais reais do que as coisas reais do mundo. E essa disputa ainda se encontra entre nós. Para se ter uma ideia da longa controvérsia entre idealistas e realistas, vejamos o exemplo da escola e a hierarquia de conhecimentos que o sistema educacional ainda impõe aos alunos, professores e à própria sociedade. Neste slide, podemos verificar a grande importância que é oferida às duas linguagens mais abstratas da cultura humana, as linguagens verbal e matemática.
O sistema educacional nos tenta convencer de que as linguagens verbal e matemática estão na base de qualquer outro conhecimento, como química, física, história, biologia e arte. De fato, o que desejam os sistemas educacionais é carimbar com o verbo e o número todas as demais formas de pensamento e conhecimento. Assim, transformam o verbo e o número em tradutores universais de todos os demais saberes. Ao impregnar nossas mentes com as ideias abstratas do verbo e do número, a escola tradicional mantém o pensamento humano nas raias do idealismo, fazendo com que desprezemos e desconfiemos de tudo o que vem do mundo, das coisas materiais e sensíveis, como, por exemplo, as obras de arte. Porém, há tempos, muitos pensadores e artistas já vêm desconfiando de tanta abstração e idealismo em nossa cultura educacional. Seria preciso recolocar o mundo da educação com os pés no chão da realidade existente neste planeta. Congele a tela e leia com calma esse trecho do livro O Menino do Mato, do poeta Manuel de Barros. Notem que se trata de um poeta, geralmente muito bem versado na língua verbal. Por isso mesmo, alguém que sabe a diferença entre as coisas e as palavras que representam as ideias sobre as coisas. Manuel de Barros chega a sentir inveja dos bichos que não têm linguagem verbal para significar o mundo, de modo que eles podem se misturar com o mundo, podem estar no mundo como o próprio mundo é. Como disse o poeta, a razão nos nega esse pertencimento ao mundo porque ela nos atrai para o mundo ideal dos conceitos e das essências. Assim, nós, humanos, ficamos com cada pé em uma canoa. Em algum momento, auxiliado pela arte, consigo estar no mundo real das sensações. Mas antes que me acostume, a razão me puxa de volta para o mundo das representações e significados, o mundo da linguagem verbal. O conhecimento estético exige de nós essa capacidade de escapar do reino das palavras e pensar por meio das percepções, sensações, emoções e sentimentos. Para isso, dispomos de uma atividade que produz a experiência estética necessária para viajarmos ao mundo das coisas sensíveis, a arte.